Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje o tema é muito legal, é um tema gostoso porque a gente vai falar de certa forma de amor. Por que amor? Porque a gente vai falar sobre trabalho voluntário e quanto o trabalho voluntário ajuda no desenvolvimento pessoal, principalmente a melhorar a autoestima. E para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo duas pessoas que são super ativas nessa área e também são duas pessoas super ocupadas que, em geral, seriam duas pessoas que falariam assim, eu não tenho tempo para fazer trabalho voluntário ou para me doar ou doar algumas horas para fazer trabalho voluntário. Mas vocês dois são as pessoas mais ocupadas que eu conheço e quanto o trabalho voluntário é importante. Então, aqui ao meu lado, a Adriana Zucchini, que é a Adriana da de casa, né? Todo mundo conhece, mas é uma pessoa que tem uma série de treinamentos e é facilitadora, hoje palestrante, faz um monte de coisas. E o Ricardo Oliana, que é, além de ser o cara da odontologia no país, né, ele dá palestras no Brasil inteiro, é um cara internacional, inclusive, nessa área. A gente costuma dizer na área acadêmica, é doutor, PhD e tal. Né? O Ricardo tem todas as titulações que vocês possam imaginar, mas, acima de tudo, é uma das pessoas mais maravilhosas, mais carinhosas e que doam, né, o tempo para ajudar as outras pessoas. Obrigado, Ricardo, por estar aqui participando do Pessoas de Valor. Obrigado, Adriana. A cara dos dois assim, né? Ai, meu Deus, né? Trabalho voluntário, se doar para os outros, faz com que vocês sejam mais felizes? Olha, eu acho que, eu estava até comentando antes da abertura do programa, né? Eu acho que a gente chega numa fase em que só a gente trabalhar sem propósito, né, sem alma, não faz mais sentido, né? Então, o trabalho voluntário, ele é um trabalho em que você se encaixa, você se entrega, você se doa, né? E doa coisas que não tem dinheiro nenhum que pague, né? Uhum. Então, acho que esse é o intuito, né? Não tem valor, o valor é o seu coração e a sua alma a propósito de alguém. E né? Isso te deixa mais feliz? Completamente, completamente. Ricardo, e você? Olha, eu primeiro quero agradecer o convite, agradecer a Adriana e você, professor Ari, que é muito gentil também quando nos apresenta e eu só tenho a agradecer. Eu concordo plenamente com a Adriana, porque quando você faz um trabalho voluntário, você é chamado pela vocação, pelo amor. Sim. Né? E muitas vezes o trabalho é voluntário dentro da tua área de atuação profissional, mas ela não tem barreiras, ela não tem limite. E isso permite com que você desenvolva outras habilidades, outras competências em favor de projetos, pessoas, comunidades que, puxa, se beneficiam muito. E aí chega às vezes a ser um trabalho amador na concepção da palavra, de fazer por amor sem ter interesse de retorno. Sim. Uhum. Não é, Adriana? Sim, sim. O voluntário é justamente isso, é você ter a oportunidade de somar, de formar sinergia, de contribuir além dos limites que você já está acostumado dentro da atuação profissional. Você tocou numa palavra assim, contribuir. A gente pode dizer que, de certa forma, também é uma retribuição? Porque eu sinto assim que, principalmente na minha rede de contatos, nos grupos de amigos que a gente tem, lógico que vocês sempre estão acima, que são os mais que estão mais se doando ali, mas eu vejo que essas pessoas, elas de certa forma fazem esse trabalho, elas se doam como se estivessem retribuindo um pouco o que receberam da sociedade ou digamos, das pessoas em volta também. A palavra certa seria essa retribuição? Vocês acreditam nessa expressão, sim? Olha, eu acho que pode ser, né? É uma retribuição, mas não é só isso, sabe? Chega uma fase na vida em que a gente precisa mesmo se doar, sem esperar algo em troca, sabe? Tá. É uma entrega. Eu acho que não seria a retribuição, mas uma entrega consciente, gostosa, amorosa. E essa entrega... o valor que você recebe em troca é tão maior do que uma retribuição que não sei se a palavra retribuição seria... Me vem a sensação de assim, poxa, eu preciso também
doar um pouquinho do que eu recebi, Sim, sabe? É como se o universo sim, tivesse me dado sim, algumas sim, coisas sim. que não dependiam Está na só do hora, meu esforço, aí está na sim. hora de eu oferecer alguma coisa nesse sentido, sabe? De abrir o coração para doar. Nesse sentido, retribuição, vocês também enxergam dessa forma? Eu enxergo dessa forma. Eu acho que existem situações, como a Adriana bem colocou, que vem um chamado, vem uma oportunidade realmente de você servir. E muitas vezes é servir antes de pensar, dar de si antes de pensar em si, que é o lema do Rotary, por exemplo. Então você é convidado, vocacionado a ajudar. Né? E são oportunidades que estão presentes, basta você estar aberto e sensível a isso. E existe outro aspecto da retribuição também. Eu, por exemplo, tive oportunidades de trabalhar desde a adolescência, não é? E de pagar minha faculdade com trabalho, né? E tive essas oportunidades na faculdade. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de fazer o mesmo por um jovem em situações semelhantes, é uma maneira de retribuir. Sim. Então, quando nós pensamos, por exemplo, em apoio a esse projeto maravilhoso do Campus, por exemplo, a esses projetos do Rotary, Casa da Esperança de Santos, o Pratique a Cortesia, o Melhor Companheiro, tantos projetos importantes do Rotary Clube de Santos, é uma maneira de retribuir, sim. Eu concordo com você. Porque o próprio Rotary, né? Se for pensar assim, muita gente não entende muito o que é o Rotary, porque quem olha de fora, às vezes fica com a percepção de que o rotariano, a pessoa que está lá no clube, é como se fosse um grande clube social, é como se as pessoas estivessem envolvendo, mas na verdade é um clube de servir. Né? E o clube de servir é o quê? Um grupo de pessoas reunidas para ajudar a sociedade, para ajudar a comunidade. Seja através de uma campanha do Pratique a Cortesia, seja através do projeto da Casa da Esperança e tantas outras entidades que o Rotary ajuda no mundo inteiro. Por que eu estou falando de retribuição? Porque eu queria entrar um pouquinho nesse campo do desenvolvimento humano, que é o foco do programa, e imaginar quantas pessoas, por exemplo, que às vezes trabalham a vida inteira para construir, por exemplo, um patrimônio, ou para ter uma boa carreira, ou para ter um bom emprego, ou ter uma boa empresa, e não trabalham esse viés, essa avenida de ajudar os outros. E acaba, me parece, a percepção que eu tenho, que em algum momento acabam sendo cobrados. É como se a vida cobrasse em algum momento assim, olha, tudo bem, você conseguiu chegar até aqui, mas e aí, você não vai dar nada para a sociedade? Eu estou errado nessa percepção? Não, está completamente certo. Eu acho que uma empresa, para ela ser saudável, ela tem que ter esse quinto elemento, que é a ajuda. Tem todas as saúdes, né? Sim. Mas essa saúde social e responsabilidade aonde você vive, a sua cidade, ao próximo, eu acho que isso é importantíssimo. Né? Aliás, as empresas não deveriam nascer sem essa primeira força, né? Não é esperar ganhar dinheiro para. A gente na empresa está falando de responsabilidade social, né? por exemplo, né? Responsabilidade socioempresarial. A riqueza está e consiste justamente em você transbordar. Sim. E o transbordar, ele não está baseado na conquista material. Ela está baseada na conquista material, sim, mas ele transborda justamente no amor. Sim. E com o amor você carrega todos os aspectos necessários no projeto que você está envolvido. Pode ser um simples projeto de apoio a uma comunidade local, numa associação de bairro, numa creche, numa casa de acolhimento. Pode ser um grande projeto como o Rotary realiza, por exemplo, uma instituição não governamental com projetos humanitários fantásticos, como, por exemplo, a erradicação da poliomielite no mundo. Então, não existe dimensão, basta você colocar essa energia de você retribuir, de você aceitar o desafio, de você, com outros amigos, outras pessoas, somar essa força e formar uma sinergia que vai muito além da capacidade da empresa, por exemplo. A empresa ela consegue ir muito longe, mas quando você coloca essa energia, você vai mais longe ainda. Sim. Então, eu concordo com a Adriana quando ela fala que a empresa já deveria ter esse pilar bem estabelecido de DNA, responsabilidade social. Ter isso no DNA da empresa. Exatamente, de compromisso social, de ser algo mais do que simplesmente realizar a sua atividade em si. Né? E aí vem para o lado do pessoal, assim, da pessoa, porque, lógico, a gente está falando em retribuição. Aí, às vezes, a gente tem uma outra situação, uma pessoa que é muito simples, que não tem quase nada, e aí pega lá na sua casa, monta uma creche improvisada para cuidar dos filhos dos vizinhos que precisam ir trabalhar. Então, a gente pensa assim, poxa, se esse conceito de retribuição é o que faz o trabalho voluntário, como que justifica essas pessoas que às vezes nem tiveram ainda do universo toda essa energia? E aí então eu venho para o outro lado, para o contraponto.
também não tem o lado de fazer esse trabalho voluntário, essa força na sua autoestima, no seu desenvolvimento pessoal, também um elemento de contribuição para essas pessoas crescerem como pessoas, como indivíduos? Eu acho que você tocou no encontro, sabe? A pessoa, quando ela começa a exercer esse tipo dessa força motora, ela se encontra, sabe? Eu acho que ela se encontra com ela, aí com tudo o na vida outro, começa a funcionar com melhor. o universo, completamente, muda tudo. A energia, a sinergia, o amor, a maneira de ver a vida, né? As pessoas às quais você começa a se relacionar. Eu acho que, assim, é um encontro, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que a pessoa, ela desenvolve as suas habilidades, ela desenvolve as suas competências, ela começa a conhecer melhor a si mesma. Porque se ela é capaz de ajudar alguém, imagina a si mesmo. Sim, sim. Porque Perfeito. hoje, num mundo em que ele é um foco individualista, uma boa parte das atividades, né? Ter uma pessoa com um olhar mais amplo faz com que ela cresça muito. Eu, por exemplo, eu me realizo na minha profissão, a odontologia, e eu atuo em várias frentes dentro da odontologia. Só que eu realmente, quando eu vejo um sorriso de uma pessoa que talvez não tivesse aquela oportunidade, você conseguiu ajudar um pouco que seja, isso me realiza, porque eu fui além. Sim. Então eu não consigo ficar apenas dentro da clínica, né? Eu quero ir além, quero estar na na comunidade, prática, quero alcançar mais pessoas. É que na prática, isso, talvez para quem Ricardo. está assistindo, assim, só para entender algo mais tangível, por exemplo, você é um dos principais nomes da odontologia no país, ponto, né? Então isso é ponto pacífico. Aí você está lá no teu consultório com um paciente, uma pessoa que de repente te contratou, que está indo lá sendo atendido. E aí você realiza com amor, com carinho, Sim, aquele sempre. trabalho. Só que, de repente, você atende 600 crianças lá no Litoral Norte, pela parceria com o Instituto do Gabriel Medina, né? E aí atende essas crianças que, em tese, não teriam condições, às vezes, de um tratamento odontológico perfeito, né? Ou mesmo na Casa da Esperança, Sim. em outros projetos que você desenvolve. E aí, de repente, ali tem um tipo de amor diferente. É Sim, isso? nossa, com certeza. É a realização. Porque, como você falou, quando você está em atividade em fim e está atendendo os pacientes que têm condições de fazer o pagamento, o atendimento é o mesmo de um paciente que não me paga nada. Não é? Ou um projeto que eu estou fazendo com finalidade realmente de ajudar sem qualquer retribuição de custo, porque nós temos os parceiros que nos ajudam também a viabilizar os projetos. Então, acho que esse é um outro ponto interessante. Quando nós não vamos sozinhos. Nós vamos com a nossa intenção e o nosso amor acaba trazendo mais amigos, mais pessoas e você gera a oportunidade para que mais Vira um pessoas imã, se né? envolvam. Acho que esse trabalho vira um imã para você. É maravilhoso. Né? Então, por exemplo, quando você pega a Adriana desenvolvendo os projetos sociais ou você mesmo na faculdade com os alunos, você percebe que as pessoas querem ajudar. Muitas vezes elas não têm a oportunidade, ou às vezes ela acha que para ajudar elas precisam ter recurso financeiro, que você foi muito feliz quando você disse que uma pessoa na comunidade nem tem condições financeiras, mas ela cria uma creche para poder ajudar a comunidade. Lindo! E isso contagia mais pessoas. Eu acho que é o princípio do amor mesmo, que ele é contagiante. As pessoas acabam sendo sensibilizadas. Verdade. E voltando a esse ponto, né? Você que está nos assistindo, não precisa ter recurso financeiro, basta dedicar tempo. Eu acho que o mais sagrado e mais caro é o tempo. Não é? E você dedicando o tempo e o amor, mesmo não tendo muita habilidade sobre aquilo que você vai atuar, as coisas correm naturalmente. E as dificuldades, engraçado que as dificuldades que se apresentam, elas são desafios, elas não são limitantes. Elas fazem com que você vá além, vá buscar mais conexões, mais parceiros. E essa é a essência do trabalho voluntário, pessoas que fazem por amor. Perfeito. Legal. Eu vou chamar um pequeno intervalo aqui no Pessoas de Valor e a gente volta já falando sobre trabalho voluntário. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê.
Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV está de volta e hoje a gente está falando sobre esse trabalho voluntário e o quanto ele é importante no desenvolvimento humano e principalmente para melhorar a sua autoestima. E eu queria abordar nesse bloco com vocês um pouco assim, qual a relação desse trabalho voluntário, assim, de você se doar para o outro em relação ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Eu queria começar por você, Adriana, assim, o que traz, assim, a gente está falando de humanidade, é isso? Eu acho que quando a gente entra num trabalho voluntário, esse trabalho ele não envolve dinheiro, né? Ele precisa de dinheiro, mas ele não envolve dinheiro, ele não envolve status, ele não envolve cargo, ele não envolve carreira, nem formação. Então a gente entra num ambiente, numa atmosfera onde todos somos iguais, né? Perfeito. E aí fica tudo congruente, né? Então, eu acho que é isso. O trabalho voluntário de certa forma, é como se pensasse assim numa linguagem da psicologia ali junguiana, tirando um pouco as máscaras. Exatamente. Né? A gente está mais humano Somos ali naquele momento. Né? Com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, né? Com uma mesma realidade e dentro de um propósito maior que é estarmos num amor, né? Estarmos juntos fazendo algo. E algo que talvez ali no teu dia a dia você, por conta da aceleração que tem, a gente vive um mundo muito acelerado, né, Sim. Ricardo? Assim, aí fica tudo tão rápido, tal, que às vezes a gente acaba até perdendo um pouco a humanidade mesmo, né? Nos nossos dias, no nosso cotidiano, assim. Sim. Eu acredito nisso também, porque você está num desafio. A cada dia é um desafio no teu negócio, na tua empresa, né? Nas atividades. E se você não perceber, você acaba entrando num mecanismo automático de procedimentos que, se você não se der conta, ela acaba indo além da questão humana. Então, o trabalho voluntário reforça, humaniza, sensibiliza. E ele acaba impactando no teu próprio negócio. Sim. Então, você faz de forma despretensiosa e sem esperar nada em troca. Mas é incrível. Porque além de você se fortalecer como pessoa, além de você tocar o teu lado humano na essência, além de você conhecer desafios que pessoas passam diariamente, que você nem imaginaria, ou nem imagina que elas passam, e você passa a conhecer aqueles desafios, os teus problemas passam a ser menores. Completamente. Então, eu costumo dizer assim, teve uma época que os alunos se queixavam de umas coisas, outras, tal. Eu falei, poxa, vamos até a Casa da Esperança? Vejam lá as famílias, o desafio que as famílias têm, as mães, em cuidar de crianças com comprometimento neurológico e motor. Sim. Veja o que é um problema de verdade. Então, o problema fica muito pequeno. E é o que eu recomendo a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se o problema de vocês é muito grande, se está muito difícil, visitem a Casa da Esperança de Santos. E uma coisa que eu percebo também nessa área de recursos humanos, se valoriza muito também, né? Porque a gente está falando assim de trazer essas experiências para dentro da empresa, e a gente fica talvez com uma leitura de quem está nos assistindo assim, então para quem é empresário fazer trabalho voluntário, mas não, né? Mesmo uma pessoa que trabalha ou que está desempregado fazer um trabalho voluntário pode ajudar também na sua contratação, porque hoje a gente percebe que os profissionais de recursos humanos, os próprios empresários, acabam tendo um olhar diferente para essa pessoa que contribui, que se doa para o outro, né? Sim. Tem esse lado. Eu faço parte de uma ONG, dessa minha escola de formação em Madrid, chama-se Te Escucho. E qualquer pessoa do mundo pode se afiliar à ONG, só precisa ter o dom da escuta. E eles mandam um manual de como você precisa fazer uma escuta consciente a outra pessoa. E é incrível o trabalho. Então, o que eu preciso? Nada. Eles me mandam um WhatsApp dizendo que a tal hora, tal pessoa no meu país precisa de uma escuta consciente.
estarei lá naquela hora e doarei 1 hora da minha escuta para aquela outra pessoa. Olha que... Nossa, eu achei fantástico que trabalho isso. incrível, e né? o tema que ela está colocando, que é o escutar. Às vezes, ao ajudar, você precisa ouvir. Sim, O Papa Francisco deixa isso claro, né? Se você quer ajudar, você precisa primeiro ouvir. E o ouvir, você já é algo está que ajudando. no nosso cotidiano a gente acaba não fazendo, né? Exatamente. Que até essa coisa de estar consciente, assim, às vezes a gente está fazendo um monte de coisas, trabalhando e nem nos ouve e muito menos ouvir o próximo, né? Sim. E verdade. aí, nesse momento, o trabalho voluntário acaba trazendo esses valores para as pessoas. Aí, em relação a trabalho voluntário, eu também queria trazer um outro tema que tem a ver também com essa coisa da velocidade da sociedade, que são os princípios e valores. A sensação que eu tenho é que quem se envolve com o trabalho voluntário, quem se envolve em ajudar o outro, tem princípios e valores um pouco diferentes das demais pessoas. Vocês também concordam com isso? Vocês enxergam isso nas entrelinhas? Sim. Ou é só uma percepção minha, assim? Nesse seu quesito, eu chego a pensar que culturalmente o brasileiro ainda é um país sem cultura, né? Nós ainda estamos um pouco atrasados no quesito da igualdade social, talvez, eu diria. Vamos entrar nesse ponto. E essa falta de igualdade social nos faz entendermos que a gente às vezes é ou melhor ou pior, né? Uma comparação Exatamente. contínua. E essa comparação contínua nos deixa sem essa percepção, talvez, de valores, né? Então, porque eu sou melhor, eu não vou fazer um trabalho Me dedicar voluntário, ao próximo. né? Porque eu tenho mais dinheiro, eu realmente não tenho tempo. Ou eu não tenho dinheiro nenhum, então eu não sou capaz. Então eu acho que essa vertente nos traz essa... que é cultural, né? Onde nascem as objeções, Eu acredito que sim. Pensando Eu na acredito, sua... por exemplo, que hoje, para eu escolher um parceiro comercial das duas empresas, eu vejo qual é o foco dele, não só na habilidade técnica, mas também na colaboração na sociedade. Então, vou dar um exemplo. De 6 agências que eu tinha que escolher, eu escolhi uma que tem um trabalho voluntário. E aí você coloca no ranking, ela nem está no top, mas ela faz um trabalho voluntário. Então, esse valor agregado, esse olhar social, mesmo não sendo uma super agência ou não sendo uma super empresa, mas ela tem um olhar social, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu acredito muito na qualidade da empresa por causa desse olhar os valores social. humanos. Sim. Então, princípios e valores. Princípios. Então, o alinhamento, busca esse alinhamento. Né? Como é que a empresa se comporta, como é que a busca liderança, como é que ele interessante. trata os seus funcionários. Legal. Então, quando eu entro numa empresa, eu vejo que os gestores, a Santa Cecília é um exemplo, né? Em que os gestores, a alta direção, trata de uma forma muito cordial, com muito respeito, desde os funcionários de base até a direção. Então, esse olhar comunica muito. Sim. E é nesse alinhamento que eu quero estar. Agora, uma empresa em que não se respeita o funcionário, ou em que não se tem um trabalho com a família, por exemplo, ou um trabalho social, ela deixa de ter valor. Ah, mas ela é altamente competente, sim, mas não é isso que eu quero me alinhar. Mas são outros fatores, né? São outros fatores. Né? Até porque, de repente, pode ter muita competência técnica, mas aí, por causa dos princípios e valores, em determinado momento esbarrar em questões éticas. Sim. Né? Sim. Porque aí falta um pouquinho isso. E é a percepção que a gente tem, de repente, e o próprio mercado acaba tendo, é que se existe um profissional que também faz um trabalho voluntário e que ele ajuda o próximo, em tese ele tem uma ética diferente, tem princípios e valores diferentes de um que, de repente, só está querendo crescer em cima dos outros. Por exemplo, lá no Instituto Gabriel Medina, nós cuidamos de toda a parte odontológica dos atletas, não é? E uma empresa multinacional veio com a proposta de ajudar, e são milhões de dólares investidos em tecnologia, e veio com uma força muito grande. Mas a abordagem dela no mercado americano, por exemplo, já está demonstrando que é um foco muito comercial. E aí eu percebi, puxa, mas ela quer entrar como? Se o foco dela é só comercial. Então, apesar dos milhões de dólares, nós deixamos a atenção para uma empresa nacional que tem um olhar social e que, quando eu falei com o proprietário, ele estava em Veneza recebendo um prêmio por um projeto social que a empresa dele realizou. legal. Então, você veja que o aporte financeiro nem é
não chega perto do que a outra poderia fazer, mas ele tem um olhar social, então ele agregou um valor muito grande e fez um alinhamento correto para aquilo que nós queremos. Sim. Ou seja, entender também o que está sendo feito ali, né? Exatamente. Ela não ter só um olhar assim, do que eu vou ganhar, com aquilo. Exatamente. Porque também tem esse outro lado, que é Exatamente. importante trazer para os nossos telespectadores, que não é agora, por exemplo, você assistir o programa e falar, então para arrumar um emprego bom eu tenho que fazer trabalho voluntário e ir lá fazer como se estivesse fazendo um favor também para os outros, né? Que assim, trabalho voluntário é se doar de verdade e fazer aquilo que acredita e poder dar o seu coração para o outro. Né? Sim, e eu acho que isso está alcançando vários segmentos. Eu já vi seleção de professores para a Universidade de São Paulo. A seleção de um professor, por exemplo, a uma disciplina da Faculdade de Odontologia, sofria a interferência direta de o candidato ter ou não uma experiência comunitária. Porque no grupo de candidatos, tinham candidatos todos muito bem preparados, mas um deles tinha uma condição, uma experiência que fazia a diferença entre todos, que era um trabalho comunitário, um projeto de extensão comunitária. E isso fez a diferença para ser contratado. Então veja que isso interfere em várias frentes. Mas eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante realmente é você transbordar, você se realizar, porque a nossa passagem ela tem que ser realizadora. Sim. E a realização vai além justamente daquilo que você já tem, a capacidade, carreira, habilidade, né? carreira e todas as suas ambições, não é? Ela se realiza realmente naquilo que você nem imaginava que poderia acrescentar tanto, como um trabalho voluntário. Perfeito. Um enorme prazer em te conhecer. Nossa. Viu? Olha, nem terminou ainda, mas já tô... Não, mas já vamos fechar. Eu que tenho o prazer de vocês, puxa, é uma honra. Por isso que eu Muito falo, né? As incrível. pessoas que realizam trabalho voluntário, a gente sempre fica pensando, né? Se elas realizam trabalho voluntário e aí por que elas realizam trabalho voluntário? Elas são pessoas especiais e são pessoas felizes? Ou se são pessoas felizes que realizam um trabalho voluntário. Eu vou deixar essa dúvida com você, telespectador, para provocar que se por acaso você se sentir feliz e não faz um trabalho voluntário, está na hora de começar para você sentir que realmente é esse lado da equação. E se por acaso você não se sentir muito feliz na atualidade, mas não realiza um trabalho voluntário, está na hora de você começar. Tá bom? Pessoas de Valor fica por aqui, eu vou passar a agenda rapidinha aí para vocês e fiquem com a programação da Santa Cecília TV. Muito obrigado pela participação de vocês no programa. Muito obrigado. Forte abraço. Agenda da semana. No dia 4 de julho, quarta-feira, acontece o workshop às 19 horas do Projeto Calma comigo e o Roberto Debski no Elbor Office em Santos. O Arquitetando Emoções acontece nos dias 13, 14 e 15 de julho no Litoral Norte. São 3 dias de vivências intensas trabalhando a inteligência emocional. Já estão abertas também as inscrições para o próximo Marca Pessoal, que acontece nos dias 4 e 5 de agosto na Fazenda Recanto das Águas. E no dia 24 de julho, 19 horas, acontece o workshop Nova Ciência e Espiritualidade em Tempos de Crise no Novo Hotel em Santos, comigo e o Alexandre Quartos. Toda a agenda você se inscreve pelo site pessoasdevalor.com.br ou pelo WhatsApp 99729 1487.